Então, na aula de hoje a gente vai continuar com o estudo da dinâmica de controle, com o DMC. Então vamos primeiro relembrar um pouquinho as ideias básicas que a gente discutiu na aula passada e vamos complementar isso aí com algumas coisas. Então, de fato a gente vai tentar incluir hoje na análise o problema das perturbações medíveis, ou seja, como a gente pode introduzir o efeito de uma perturbação medível no problema da MPC, que seria uma espécie de como colocar uma ação feed-forward. Tá? Vamos discutir um pouquinho uma implementação recursiva, que é mais simples do que a que a gente comentou aqui, e depois vamos falar um pouquinho de restrições e de como se estenderia o problema para o caso multivariado. Então, vamos lá, relembrando um pouco as ideias. Tá? No dinâmica de controle a gente precisava ter um modelo de processo e nesse caso particular esse modelo é feito a partir da resposta de grau. Então as predições da saída do processo em um tempo futuro se calculavam como a somatória dos coeficientes da resposta de grau multiplicado pelos controles que eu vou aplicar, certo? Através do que se chama resposta de grau do sistema. E para fazer o modelo das perturbações, as perturbações eram calculadas como uma perturbação constante, que era simplesmente a diferença entre a saída do processo e a saída do modelo calculado naquele instante. Então aqui seria qual é a predição que eu teria no instante t, essa é a saída que eu meço no instante t, a diferença me dá o erro de predição e eu vou supor que esse erro de predição é constante ao longo de todo o horizonte. Então estamos fazendo um modelo tipo de grau da perturbação. Se a gente expande essa equação, que foi a gente fez na aula passada, certo? Consegue escrever essa resposta aqui, em função da resposta futura e da resposta passada. Porque bom, aqui temos todos os controles, certo? O controle, quando esse índice aqui vai de 1 a infinito, tem uma parte enquanto isso aqui seja positivo, que estamos no futuro, e quando i é maior que k, isso aqui passa a ser um número negativo e portanto começamos a estar no passado. Correto? Então a gente pode dividir essa resposta no que depende do futuro do controle e do passado do controle. Se substituímos aqui na função de custo, a função de custo que é DMC usa é uma função quadrática, onde levamos em consideração duas coisas, o erro entre a saída predita e a referência futura e o incremento das ações de controle. E se a gente minimiza essa função de custo aqui, tem que encontrar quais são os controles futuros que fariam mínimo essa função específica. Para isso, o que a gente fez na aula passada foi colocar isso aqui dentro, como função dos controles futuros, e encontrar o mínimo dessa função. Certo? Bom, o que a gente mostrou na aula passada é que essa expressão matemática se podia colocar de forma compacta, certo? Como uma equação do tipo, e o vetor de predições é igual a matriz G pelo vetor de controle mais uma resposta chamada resposta livre. Então isso que está aqui é o que depende do passado e isso que está aqui é o vetor de controle futuro. E dessa forma, tendo uma forma de escrever isso aqui vetorialmente, as predições futuras em função do que queremos encontrar e do que temos como informação, se escrevemos a função J como uma função quadrática em forma vetorial e substituímos aqui as predições pela expressão desse cálculo baseado no controle futuro e na parte passada, podemos encontrar uma forma quadrática tradicional que, caso que não tenhamos restrições, se calcula o mínimo simplesmente encontrando que seria a derivada dessa função no ponto e encontrando qual é o U que relaciona isso aí. Tá? Então a gente viu que, feito isso, o algoritmo de controle preditivo basicamente se transforma num controle muito simples, do ponto de vista conceitual, que diz que o controle UDT vai se calcular a partir do incremento de controle de UDT, certo? A partir de uma matriz de ganho que vai comparar aqui o que seria a referência futura com as predições da resposta livre. Então o que temos aqui do ponto de vista de controle é isso aqui. Então esse é o nosso processo. A gente vai, com a informação da saída do processo e da entrada, calcular um módulo aqui que calcula a resposta livre. Certo? Calcula o vetor F, esse vetor F é enviado para o controlador e o controlador vai calcular o controle como sendo um valor constante que é produto da diferença entre a referência e a resposta livre por um ganho que é fixo que depende da sintonia que a gente fez. Certo? Bom, então aí esse vetor de ganho se pode calcular a partir da matriz de resposta de grau
e da ponderação do controle, certo? E esse é o ganho que está aqui, correto? Que faz a diferença. Certo? E observamos também, que eu comentava na aula passada, de que o nosso sistema de controle tem embutido, pelo fato de como foi formulado a partir de um modelo incremental da perturbação, certo? De tipo de grau, perturbação de tipo de grau, como colocamos, ele tem uma ação I. Una ação integral. Ok? Isso aqui está colocando o integrador no sistema de controle, com o qual a gente espera que, se o sistema aqui colocamos uma referência tipo constante, ele vai ter o segmento zero de referência e, ao mesmo tempo, vai ter também rejeição de perturbações de carga de tipo constante, vai ser rejeitada no registro permanente. Correto? Isso aí, lembrando do princípio do modelo interno, que diz que um controlador deve possuir internamente os modos, certo? Da perturbação, certo? Ou da referência, para poder ter erro zero, certo? Isso aqui é o princípio do modelo interno que a gente utiliza, por exemplo, para utilizar um controle PI ou PID para conseguir fazer o sistema assim com uma referência de tipo de grau. Ok? Se vocês observam na fórmula da resposta livre, certo? Vamos aqui em cima, certo? Quando o controle futuro é zero, certo? A resposta livre lembra que vai nas predições, e as predições são calculadas voltar àquela expressão que está aqui, certo? Então, supõe-se que em regime permanente, certo? O que a predição futura do sistema, como estamos colocando um modelo de perturbação tipo de grau, vai se igualar a valor da saída do sistema, certo? E nesse caso, então a gente vai ter, do ponto de vista da resposta livre, uma resposta que vai estar da saída igual a F. Ou seja, F vai ser simplesmente igual à saída do processo. E, portanto, se esse sistema aqui coloca um erro zero entre a resposta futura e a resposta livre, também vai estar colocando um erro zero com relação à saída do sistema. Ok? Isso é o que tinha visto na aula passada, quando fizemos o cálculo, só para lembrar as coisas. Aqui, certo? A resposta livre se calcula como um certo diferença de coeficientes em função de controle. Quando o sistema chega a um ponto de equilíbrio, vai estar em regime permanente, o incremento de controle vai ser todo zero e, portanto, minha saída livre futura vai ser igual à saída do processo. E, portanto, isso, certo? Vai conseguir com isso no regime permanente e, portanto, o erro vai ser zero. Ok? Então, mais ou menos, isso aí é um resumo do que a gente viu na aula passada. Bom, uma primeira coisa que surge no sistema é que a gente fez apenas um modelo das perturbações, a gente não conhece nada das perturbações, supõe que pode ter, a gente faz uma estimação do que poderia ser as perturbações e calcula um controlador que o que estamos usando é que se há um offset, ele consiga rejeitar. Mas imagine que você tem uma perturbação que pode ser medida. Una variable de perturbação que pode ser medida, sei lá, estou controlando a temperatura de um ambiente e a temperatura externa é uma perturbação, mas eu posso colocar um sensor de perturbação lá fora, certo? E usar essa informação no controle. Entonces, a gente lembra un poco del control clásico. El control clásico, ¿cierto? A gente sabe que pode, se a gente tem uma perturbação que é medível, tengo aqui um controle normal, aqui temos uma determinada perturbação e temos um controle realimentado normal, certo? A gente sabe que pode melhorar esse controle adicionando aqui o que a gente chama uma ação feed-forward, que é simplesmente um controlador, feed-forward, que vai tomar informação da perturbação que estamos medindo, se é possível medir essa perturbação, e vai tentar criar um caminho que leva entre, digamos, entre a perturbação e a saída do processo, que vai tentar cancelar o caminho da dinâmica entre a perturbação diretamente com a saída do processo, certo? Isso pode ser feito se eu tenho um modelo do comportamento da saída com relação à perturbação. Se eu for capaz de fazer isso, ou seja, encontrar informação que me relaciona a perturbação com a saída do processo, vou poder construir um modelo de comportamento do sistema. Então, se eu sei isso, minha predição de saída do processo, esquecendo por enquanto aquele modelo de erro de predição, vai ser não somente aquilo que nós tínhamos, que seria isso aqui, a somatória de 1 infinito dos coeficientes de resposta de grau multiplicado por delta U, sino também uma outra somatória igualzinha,
que agora é como se tivesse mais uma entrada no sistema, certo? Que é a perturbação. Deixa eu ver aqui a de B. Certo? Ok? Então essa perturbação V, que aparece aqui, certo? Me permitiria gerar um outro modelo. Como se eu viesse aqui no sistema, tenho a perturbação medível, certo? Meço a perturbação e levanto o modelo entre aqui e aqui. Então isso me permite encontrar o coeficiente de resposta do sistema. Eu não vou provavelmente poder aplicar uma perturbação tipo de grau. Em algum caso até posso. Quando a perturbação, por exemplo, seja em um sistema multivariável, a manipulada de um outro processo. Eu tenho dois processos, são acoplados, eu mexo aqui e mexo um, mexo aqui e mexo outro. Então, por exemplo, eu posso dar um degrau aqui, tá? Que é manipulado outro processo, e observar o efeito dele. Mas se não, eu posso levantar um modelo de comportamento dinâmico e depois encontrar uma resposta de grau daquele modelo, certo? Com isso, teria coeficientes PI que relacionam as variações da perturbação com a própria saída do processo. Se estou assumindo um modelo linear, eu posso aplicar superposição e somar os dois modelos. Correto? Então, beleza, isso aqui vai me levar ao quê? Imaginem, se eu esqueço isso aqui por um momento, como vale superposição, eu poderia criar a saída da planta a partir de isso e poderia repetir todo o procedimento que eu fiz na aula passada dessa forma. Certo? De fato, o que a gente pode fazer é dividir, igual que fizemos na aula passada, essas duas somatórias, certo? Na parte futura e na parte passada, certo? E escrever isso aí como sendo uma somatória, certo? De igual a 1 a infinito, certo? De G sub I, vamos já separar, de 1 a K, de G sub I, de delta U de T mais K menos I, mais, lembra, a somatória de igual a K mais 1 a infinito, de G sub I por delta U de T mais K menos I. E mesma coisa para outro, vou fazer somatória de igual a 1 a K de P sub I por delta B de T mais K menos I, e mais somatória de igual a K mais 1 a infinito de P sub I delta B de T mais K menos I. Com isso, separei de novo aqui o que seria a parte futura e o que depende do passado. Certo? Ok, bom, tudo bem. Teríamos aqui, em geral, isso aqui seria mais. O que temos que acrescentar a essa parte aqui do problema? Queremos acrescentar o erro, se queremos, igual que fizemos antes, a diferença entre a saída da planta, certo? Vamos adicionar aqui mais a saída da planta, que agora está uma medida novamente, menos a predição em tempo t, que qual seria? Pois seria a somatória de igual a 1 a infinito de G sub I delta U de T menos I, menos somatória de igual a 1 a infinito de P sub I delta B de T menos I. Correto? Que seria o novo modelo. Então, de novo, esse aqui é o que estamos considerando como modelo de malha aberta, certo? Esse aqui é um modelo que leva em consideração as duas coisas. Então vejam que agora a matemática fica igual que antes, ou seja, nós temos aqui uma parte que depende do futuro, certo? Tanto do controle como da perturbação, tá? Uma parte que depende do passado, do controle e da perturbação. Se eu junto isso com isso, foi o que fiz na aula passada. Se eu junto isso com isso, é só trocar o nome das letras, como na aula passada. Então, em definitiva, vai me aparecer trocando o índice da somatória, ou mesmo que me apareceu na aula passada, certo? Que é essa equação que está aqui. Essa aqui. Para cada um dos termos aparece GI menos GI de I mais K, de 1 a infinito, certo? Que vai ser a parte que depende do passado, que seria essa que está aqui, vamos colocar por aqui, essa que está aqui, que eu considero esse pedaço que está aqui com esse pedaço, e considero depois esse pedaço aqui com esse, certo? Eu chego a dois termos desse tipo aqui, um com coeficiente GI e outro com coeficiente PI. O que vai sobrar? Pues de novo, isso no dt, e vai me sobrar as duas somatórias que dependem do futuro, certo? Então vai aparecer um termo no futuro do controle, um termo no futuro da perturbação e um termo no passado de tudo, misturado perturbação e controle. Correto? Tá? Então minha resposta livre agora, minha nova resposta livre é F, certo? Ou seja, a resposta livre, aqui estamos no tempo T mais K, porque estamos dando unicamente en un instante, sería que
esse termo menos aquele termo, que lembra que a gente coloca como somatória de igual a 1 infinito, certo? dg de i mais k menos g de i por delta u de t menos i, mais uma somatória de igual a 1 infinito de p de i más k menos p de i por delta u, delta b, perdón, de t menos i, mais y de t. Esa es nuestra respuesta libre, ¿correcto? Que ficou S menos S y S menos S, ¿cierto? Lembre que como eso aquí, estamos suponiendo un sistema estable, podemos truncar eso aquí y ese índice no precisa ir más a infinito, va de un índice m cualquier, que va a ser aquel que me da la respuesta que yo quiero para que el sistema se lleve en función. ¿Correcto? Entonces, con esa respuesta libre, o procedimiento é o mesmo que tinha antes, só que em vez de ter um termo só, temos dois termos. Correto? Ah? Beleza. Agora, do ponto de vista da resposta futura, também nada mudou com relação ao nosso controle, certo? Se eu expandir isso aqui para todos os instantes, eu vou chegar igual que antes para o vetor, que a saída depende do controle futuro para a matriz G, que é a mesma matriz que calculei. Estamos num sistema linear, vai aparecer de novo essa matriz. Correto? Só que se a gente aplica a superposição, podemos fazer a mesma coisa para B. Deixamos o U fixo, o zero, e aplicamos B. Então vamos ter uma resposta de grau também para B. Então aparece outra matriz, certo? Que eu vou chamar matriz H, que me relaciona as saídas agora delta B com as saídas delta, com a saída da predicção. Então isso aí me leva a que o modelo vai ficar uma coisa assim. Vai aparecer a resposta livre, que se calcula com isso, mais a G por U, que já tinha calculado, e mais uma H por B, que vai ser a resposta de grau à perturbação. Correto? Então é como se eu fizesse um degrauzinho na perturbação e observasse a saída. Na prática, se eu não posso fazer isso, como falei, levanto o modelo e depois calculo a resposta de grau. Ok? Bom, agora o que acontece? Eu tenho então uma predição que é igual a G por U mais H por B mais a resposta livre. Para a resposta livre não muda nada, somente muda a forma de calcular, mas conceitualmente não muda nada. Aqui que vem a coisa, o que vou fazer com isso aqui? Isso aqui é o que eu quero calcular, essa é a minha incógnita. O que eu vou fazer com isso? O sea, a pergunta é, isso aqui é o que desejo calcular, certo? Mas quanto vale isso aqui? Então agora, isso aqui é a perturbação futura. Certo? Aqui tem a perturbação, o V passado e o U passado, certo? Esse aqui, como são medidos, não tem problema nenhum. Então, isso aqui vou calcular tranquilamente. Agora, aqui eu tenho, digamos, realmente duas opções. Como é perturbação futura, eu não tenho perturbação futura, eu não tenho V futuro, certo? Isso aqui eu não conheço. Eu posso dar duas alternativas. A primeira é considerar que o V, lembra que se vê aqui, é o vetor delta V de t, delta V de t mais 1, até delta V de t mais um certo horizonte, certo? NV menos 1. Correto? Então, são valores futuros. Eu posso supor que não tenho nenhuma informação dessa perturbação, e portanto, então, vou supor que as variações são zero, ou seja, vou fazer um modelo simples. O que eu vi agora, vou supor que é constante para frente, então, se suponho que V de t mais j é igual a V de t para todo j, certo? Então isso aqui vai ser igual a zero. Por quê? Porque os incrementos são números. E a outra possibilidade é usar algum modelo, certo? De predição. Então aqui o meu controle preditivo teria duas, digamos, predições em dois momentos. Predições no cálculo do processo do modelo e também, por exemplo, das perturbações. Isso aqui se utiliza muito, por exemplo, em energias renováveis. Tá? Por exemplo, se eu tenho um sistema com energia solar, eu posso tentar fazer com um modelo de predição qual vai ser a energia solar que eu vou ter nos próximos 15, 20 minutos, dado que eu tenho a energia solar que tenho agora, analisando um mapeamento de nuvens ou coisas por estilo. Posso fazer um modelo disso aqui e então fazer uma predição, digamos, fazer uma estimativa, um valor estimado dessa vez. Vou pegar e vou criar uma V estimada em t mais j,
certo? A partir de um certo modelo fenomenológico, ou, por exemplo, uma rede neural, ou outra qualquer coisa, e então vou carregar esse vetor aqui com os valores que eu acho que eu vou receber. Certo? Aí, esse horizonte que vou utilizar aqui vai depender de quão bom seja esse modelo. Certo? Se eu tenho um modelo bom, por exemplo, para 5 ou 6 minutos, pues faço isso aí para mim. Certo? Se eu tenho um modelo, pode ser para um modelo de vento, um modelo de energia solar, um modelo de temperatura externa, qualquer coisa que eu possa imaginar que pode ter alguma ideia. Se não tenho ideia nenhuma, mas melhor colocar o zero, que talvez seja mais producente consistente. Certo? Então, aqui, em termos de controle de procesos, me permite que eu consiga ter uma ação feed-forward embutida no controlador, digamos, junto com o controlador, sem precisar fazer isso por separado, como seria quando fazemos. Correto? Tá? Ok? Você entendeu a ideia? Então vejam que, do ponto de vista de implementação de código, basta eu encontrar o coeficiente da resposta de grau para esse novo modelo e depois simplesmente colocar isso aí nas equações da resposta livre e, se eu tiver uma predição, da resposta. Tá? Bom, do ponto de vista matemático, vejam que isso aqui não se calcula, certo? Como solução. Tá? Então, para o problema de otimização, eu junto tudo isso aqui de novo. Una vez que tenga eso aquí calculado por algún método, junto eso con eso vira una nueva respuesta libre. Para efectos de control, eso aquí no es incógnita para determinado control, que quiero calcular eso aquí. Por tanto, vuelvo a colocar es como si tuviese una respuesta libre diferente y sustituyo eso en una nueva ecuación y no mudo nada. ¿Cierto? Mudó valor simplemente, mas no mudó nada de mi problema. Vuelvo a caer en aquel control que tiene. ¿Cierto? ¿Ok? Muy bien. Beleza. Essa com respeito, certo, ao problema das perturbações medidas. Um outro ponto interessante antes de falar de questões de restrições, depois a gente vai aplicar um pouquinho com o simulador para... Certo? É o que acontece com o cálculo do controle, certo? A gente utiliza... La gente considera ese método de cálculo aquí, como vimos la pasada en un código que a gente explicó un poquito, ¿cierto? Eu preciso, para calcular la respuesta libre, guardar esos coeficientes, ¿cierto? Y guardar esos controles desde o instante, digamos, en m lugares, ¿cierto? O sea, vos tenés que estar guardando siempre m valores de controles pasados para poder implementar métodos de control. ¿Correcto? ¿Está claro eso ahí? Então, isso implica que eu tenho que guardar la memoria, todo, un vector de todos esos controles, guardarme todos los coeficientes y hacer esa multiplicación a todo el periodo mostrado. Bom, mas en realidad, ese modelo, por ser un modelo de tipo FIR, un modelo que yo simplemente uso a relación entre la salida y los controles, no tiene recursividad, ¿cierto? Mas en realidad a gente sabe que tiene recursividad, porque yo podría escribir eso aquí como una ecuación simplemente recursiva a diferencia. A gente sabe que puede hacer un modelillo equivalente ese aquí de forma recursiva. Entonces, ¿cómo hacer eso sin pasar a un modelo recursivo de ecuación a diferencia? Poder transformar ese modelo en un modelo de ecuación a diferencia y calcular y de k como y de k menos suma, no sé qué, y guardar menos información de controles pasados. ¿Tá? Então, hay una manera muy simple de ver eso ahí, ¿cierto? Vean, y esto es que vale la pena hacer un gráfico para poder entender lo que está aconteciendo, ¿tá? Que para yo evitar de guardar eso, yo puedo intentar relacionar cuánto vale la predicción que voy a hacer de mi respuesta libre en un paso y en un paso anterior. Esa es la idea. Si yo calculo la respuesta libre en el paso anterior, ¿cuánto vale la respuesta libre ahora en relación al anterior? ¿Tá? Entonces, esa es un poco la idea que la gente va a ir. Y eso no importa si estamos considerando perturbaciones medibles o no, ¿cierto? No va a mudar el problema. Solo quiero saber la relación entre los dos vectores, el vector de respuesta libre en un instante y el anterior, ¿cierto? Entonces, vean. Só para lembrar, o que a gente está fazendo na prática é uma coisa assim: nós temos a medida do tempo, aqui temos o tempo t, e a gente sabe que a resposta livre que nós vamos calcular, certo? A gente vem aqui, vamos supor que isso aqui seja o controle, vamos fazer só para o controle, podemos fazer também para a perturbação, vamos fazer só para o controle. Então, isso aqui vai mudando assim, certo? E chega um momento que eu suponho o quê? Que a partir daí meu controle fica fixo, certo? Então, para calcular a resposta livre, o que eu vou chamar de U que voy a utilizar para la respuesta libre, ¿claro? Sería ese aquí. ¿Ah?
Bom, eu sei que minha resposta, certo? É isso que está aqui. É a somatória, certo? Bom, estava aqui embaixo, né? Seria esta somatória inteira aqui, certo? Separada, a parte da resposta livre, é aquela que depende unicamente dos coeficientes de k mais 1 até infinito. Correto? Então, por que aparece aqui de k mais 1 infinito? Vamos lembrar isso aí, que é o detalhe para entender isso aqui. Que quando eu coloco aqui igual a k mais 1, isso fica k menos k mais 1, que fica t menos 1. Ou seja, estou olhando os controles passados. Então, quando eu calculo isso aqui, estou me preocupando dos incrementos de controle desde aqui para trás. De aqui, todos estos aqui são os incrementos de controle para calcular a resposta livre, certo? Que aí chamei y0, vamos chamar assim, perdão, dt mais k. Correto? Beleza, então, se eu faço isso, a resposta que eu vou ter do sistema, que vai ser, aqui tem o tempo t, o sistema vinha, isso aqui é a saída, vinha respondendo, e eu vou ter aqui, a partir desse instante, uma coisa que vai evolucionar aqui, que isso aqui vai ser minha y0. Tá? Não tem controle futuro. Então é só devido ao que aconteceu no passado. Se eu tivesse feito isso um instante antes, imagine que eu tivesse feito, quero calcular qual vai ser a resposta livre aparecendo no futuro, dado que eu estava no tempo t menos 1. Então, se eu vou estar no tempo t menos 1, significava que eu ia fazer o mesmo procedimento, considerando que estou aqui, certo? Isso aqui está em t menos 1, certo? E portanto eu não teria considerado o último controle, certo? Esse último controle não estava nesse momento. Correto? Então, como que vejo isso na somatória? Pois, simplesmente, vou começar aqui em k mais 2. Por quê? Porque quando eu coloco k mais 2 aqui, vai ficar k. K menos k mais 2 vai ficar t menos 2. Ou seja, vou estar trabalhando com incremento de t menos 2 até o infinito. Tá? Então, no primeiro caso, eu trabalhei, certo? Aqui, com delta u de t menos 1 e fui a t menos infinito. E agora vou trabalhar, no segundo caso, com delta u de t menos 2 e vou ir a t menos infinito. Todos os controles precisam para calcular essa resposta. Correto? A resposta livre, calculada no instante futuro qualquer k, com a informação de t menos 1, difere da que calculei com a informação de t, simplesmente que na somatória eu vou pegar um termo mais e um termo menos. Tá? Okay? Então isso fica muito simples, é entender que qual é a diferença entre esses dois termos. Simplesmente vai ser o primeiro termo multiplicado por um único controle. Então, isso vai dizer que se eu quero calcular quanto vale isso em função disso, certo? Basta, certo? Separar a somatória em dois termos, tirar o primeiro elemento e vai ficar de k mais 1 sozinho, e depois aparece k mais 2 infinito, isso menos isso vai embora, e fica unicamente o termo k mais 1. Então, por isso que com o coeficiente k mais 1, e eu controlo unicamente em delta u de t menos 1, eu consigo calcular isso se eu conheço isso. Bom, conclusão, eu não preciso guardar tudo, certo? Acabou esse problema de guardar todos os controles. Eu só guardo o último controle e guardo sim os coeficientes. Isso aí eu preciso porque vou precisar calcular esse termo aqui. Tá? Ok? Então, diminuí minha carga de cálculo bastante, certo? Está claro que hoje em dia, certo? A gente pode dizer que guardar 20, 30 elementos a mais não faz muita diferença, certo? Isso aqui, na época que foi criado, fazia muita diferença porque temos, digamos, um problema de memória naquele momento, nos anos 70, 80, para um controlador era uma coisa muito importante. Tá? Todo mundo entendeu? Sim? Beleza. Então, tá? O que vai acontecer é que a resposta livre, certo? Que a gente está aprendendo a calcular, lembra que um vetor que vai ser, eu vou ter a resposta livre no unidade distante, que vai ser a saída em t com o tempo t menos 1. Então está agora no primeiro instante, não? O sea, ainda não cheguei lá, estou nesse instante aqui, em t menos 1. Estou aqui. Então, eu recalculo a resposta livre, que preciso calcular? O y em t, dada a informação t menos 1. T mais 1, t mais 2, t mais, a t, certo? T mais m menos 1, que seria aquele horizonte que nós tínhamos de horizonte de modelo, que preciso saber para que a resposta fique estável e eu consiga que esses coeficientes fiquem mais ou menos iguais, certo? Esse é o m que temos aqui, tá? Então eu vou ter esse vetor regulado, que é o vetor de todos os controles, certo?
Então, o que vai acontecer? Como fica esse vetor? Vejam, eu vou ter, se a gente aplica aquela fórmula de forma, essa aqui genérica, tá vendo? Eu estou dizendo que y0 de t mais y0 de t no tempo t é o mesmo que y0 de t no tempo t menos 1, mais, vamos aplicar essa relação, certo? Se colocar igual 0 aqui, certo? Vai ficar g de 1. Vai ficar g de 1 por delta u de t menos 1. Quando eu calculo o próximo, vai ser y0 de t mais 1 no tempo t, que vai se calcular como esse mesmo y0 de t mais 1 que foi calculado no instante anterior, mais g2 por delta u de t menos 1. Correto? Tá? E assim por diante, tá? Bom, y0 de t mais 2t vai ser igual a y0 de t mais 2 no tempo t menos 1 mais g3 delta u de t menos 1. Bom, assim por diante. Até quando vou fazer isso? Todos que precisaria para ter minha resposta livre. Certo? Então, eu faço isso aqui até m, y0 de t mais m menos 1, m passos. Eu tenho daqui de 0 até m, isso aqui são m valores, que vai ser o mesmo y0 de t mais m menos 1, t menos 1, mais gm, certo? Delta u de t menos 1. Certo? Ok? Bom, beleza, isso me leva a que o que eu vou fazer no algoritmo, veja, vai ser pegar o vetor completo, vai ser o completo que já tinha, mais esse vetorzinho multiplicado por todo mesmo. Então só guardo um controle e guardo esse vetor aqui, como estava guardando antes, certo? Que era um coeficiente até. Correto? Bom, um detalhe, na hora que você implementa isso aí no código, certo? O que vai acontecer? Que na hora que você atualiza, isso é um vetor, se vocês querem guardar isso aí para não guardar na memória, tem um vetor e vocês vão escrevendo em cima dele, certo? Então você faz um shift para cima, elimina o primeiro elemento que já passou, porque já tem o valor, e calcula no último, certo? O que vai acontecer no momento que vocês guardaram um certo número de valores, certo? E vocês em princípio não vão ter, depois de m não tem mais nada, porque vocês truncaram a resposta, certo? Então, mas como vocês sabem que a resposta do sistema vai se manter constante por um tempo, vocês, aquele elemento que não tem onde guardar, vocês podem substituir pelo último igualzinho, certo? Correto? Isso aí simplesmente para poder atualizar o vetor de forma de código. Tá? Do ponto de vista teórico não faz nada, mas na hora da implementação, certo? Você tem que levar em consideração que na hora que vocês sobem isso aqui, vocês vão ficar. Igual que o coeficiente G, não? Se você precisar de mais coeficiente, como a gente falou, os coeficientes supõem são todos iguais. A partir de M, consideramos iguais, porque estamos supondo que M é o momento que a resposta de grau, certo? Ficou estável. Então, a partir daqui, eu suponho que todos os seguintes, G sub I igual a G sub I mais 1, para todo I igual a, ou maior ou igual que I, certo? Ok? Então, isso me permite evitar o problema do aumento do vector. Então, eu sugiro, bueno, na ano passado eu tinha falado para vocês implementarem, não sei se alguém já implementou alguma coisa, implementaram o DMC? Empates. Empates. Estou debugando ele. É? Debugando ele. É que eu implementei em Python, daí tem alguns probleminhas ainda. Tá, qualquer coisa, se vocês querem descobrir alguma coisa, depois me procurem mesmo, tá? Então seria interessante, uma vez que vocês façam rodar o algoritmo utilizando a fórmula. Desculpa, isso aqui. A fórmula recursiva, certo? Que calcula a resposta. Bom, que calcula a resposta livre utilizando essa informação aqui da diferença, você guarda tudo isso, aí vocês depois fazem o cálculo usando a fórmula recursiva, repitam o código usando a fórmula recursiva, certo? E em princípio o resultado tem que ser exatamente o mesmo, certo? Tá? Aí vocês vão ver que, bom, para um MATLAB não vai fazer nenhuma diferença a nível de tempo, certo? Mas vocês estão guardando menos informação. Em um sistema mais multivariável, por exemplo, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Aí bastante tranquilo.
Isso na forma como estava apresentado, tipo, se o teu objetivo é trabalhar sempre só com o último valor, no caso, pegar o valor anterior e aplicar mais um novo. Porque na matemática... Não entendi. Tipo, aqui? Tá pegando o valor anterior, né, no caso da saída, e só adicionando a resposta do controle anterior. Né? No sé si te entiendes. ¿En esa transparencia? O sea, tú tienes un vector de respuesta libre, tú ya calculó él en el paso anterior. Ahora tú vas a calcular en el próximo paso, ¿cierto? Entonces tú actualizas ese vector. Entonces tú sabes que lo que tienes que hacer es que digamos, a información que tú vas a hacer es tú hacer un shift y somar los valores, porque tú vas a tener que actualizar eso. Entonces, ¿cómo es? Ahora que tú hiciste eso, ¿tá? Tú vas a tener que tener aquí, tendrías que tener calculado cuánto vale I de T0 más M. Porque vas a avanzar un paso, ¿cierto? Entonces aquí te no precisas más, ¿cierto? Ahora, tú estabas en el tiempo T menos 1, ¿beleza? Entonces en el tiempo T menos 1 tú calculabas cuánto valía Y0 de T en T menos 1. Ahora en el próximo paso tú vas a pegar o Y0 de T en T, ¿cierto? Que tú quieres calcular, ¿cierto? Mas só não me interessaria o G correspondente, não? No, o Y no muda. Porque o Y es siempre lo mismo, o sea, la relación entre ese y eso, los Y son iguales, ¿cierto? No va a mudar la relación, ¿cierto? Porque ahora cuando tú subís, lo que tú haces cuando tú avanzas un paso, es que tú no estás más en tiempo T. Digamos, tú avanzó o tiempo, ¿cierto? Entonces tú vas a avanzar, o que mudó fue los sinales de control que tienes disponibles, ¿cierto? ¿Entiendes? O sea, o futuro es así, tú estás aquí, entonces tú usó todo el pasado para calcular todo ese futuro. Ahora tú das un paso. Entonces, ¿qué apareció nuevo? O último control usted sabe cuánto que vale, ¿cierto? Entonces, el nuevo control va a entrar en la jugada que antes no entraba. Esa es la diferencia. ¿Correcto? Entonces, o que va a ir, como está suponiendo un modelo lineal, o que va a mudar con las anteriores, que tú adicionas una nueva entrada que antes no entraba. Entonces, todo lo que fue calculado con las partes de entrada anteriores va a dar el mismo resultado. Y tú vas a adicionar únicamente ese incremento. Entonces, eso aquí es un detalle de cómo una hora que tú fijes el código te vas a dar cuenta de qué está aconteciendo, ¿cierto? Es un detalle de código más importante. Eso aquí, conceptualmente, eso ahí, ¿cierto? Entonces, la fórmula vale siempre, para cualquier instante. Es siempre el último control incrementado, multiplicado por ese vector fixo, y eso aquí va a ser una dada respuesta libre en un dado instante cualquiera. En el próximo va a ser eso. ¿Entendés? No todo. Eso que na hora de hacer eso no código, para tú no estás escribiendo, tu arquitecto escribe un vector y otro vector con otro nombre, para no duplicar en memoria, lo que tú harías sería simplemente actualizar el vector que tú tienes. Y en actualizar el vector tú vas a hacer eso como siempre, tú pasas un shift tu vector, porque corres de un lugar o tiempo, de un vector sin guardado, tú das un shift y te falta último. Ahí tú tienes que sustituir ese último valor, ¿correcto? ¿Ok? Eso es lo que tengo. ¿Cierto? Tem un material en el Moodle que yo coloqué que tiene más detalles sobre eso si quieren ver, ¿cierto? Y algunos ejemplos. Mas yo creo que el desafío es ustedes implementar. Entendiendo el concepto, ahora es la cuestión de ustedes hacer un código que el momento que ustedes van realmente se dar cuenta es entender lo que están haciendo, ¿cierto? Si ustedes copian apenas un código, va a ficar cosas medio que ainda más nebulosas. ¿Está bom? Muy bien. Então tá. Vamos a otro problema que a gente comentou na aula passada, isso vamos fazer um exemplo agora de. Para entender o que quero dizer, é que a gente resolveu todo o nosso problema, seja em forma recursiva ou em forma não recursiva, ou seja, certo? Con perturbación medible o sin perturbación medible, que estábamos supondo que nuestra función de custo podía ser minimizada de forma, digamos, libre. ¿Sí? Yo no tengo ningún tipo de restricción en el problema y por tanto voy a encontrar un mínimo de J simplemente derivando y encontrando el mínimo de la función. Pero en términos así gráficos, si imaginemos que fuese un sistema de una única variable, vamos a hacer un ejemplo. Si N1 fuese igual a 1, lo único que me interesaría calcular sería el delta U de T, ¿cierto? Tendría una única variable. Por tanto, J pasaría a ser una función de una escalar, apenas. Sería un J, ¿cierto? De un delta U de T, apenas. Sobre eso tengo que calcular. ¿Cierto? Entonces podría escribir aquí cuánto vale el delta U de T que quiero calcular. Aquí o J, y como una función cuadrática, eso aquí va a tener que ser una cosa así, ¿cierto? Y entonces, o mínimo es aquí a solución que vou ter, o sea, es aquí o delta U óptimo,
que es un mínimo de la función J que yo calculé haciendo la derivada y encontrando el mínimo, que aquí es lo que encontramos. Delta U igual a K por W menos K. ¿Verdad? Claro, ahora si eso aquí no fuera libre, o sea, si yo tengo un conjunto de restricciones, por ejemplo, digo que mi delta U solo puede estar, ¿cierto?, en ese intervalo, ¿cierto? Es aquí yo delta U máximo, mínimo, y eso delta U máximo, ¿cierto? Entonces, ya esta solución no sirve, ¿cierto? Porque encontré una solución que no está dentro del intervalo que yo preciso ver. Y yo preciso ver cuál será la solución en ese intervalo que tengo. ¿Tá? Entonces, en ese caso aquí, en punto simple, sería yo encontrar la solución es aquí, porque ahí estoy viendo en ese gráfico que el mínimo sería exactamente dentro del intervalo, que U que me da un mínimo de J, eso. ¿Tá? Más si yo tiver una función de más de una variable, que va a ser el caso cuando tiver horizonte más de lo que 1, ya el problema no es tan simple, o sea, apenas saturar o valor de control no va a ser o mejor óptimo, ¿cierto? Yo voy a poder caer en un punto que no sea óptimo. Entonces, en realidad, el problema se trata, y de forma genérica, que yo voy a intentar transformar ese problema aquí, ¿cierto?, en un problema de minimizar J, que está sujeto a un, vamos a botar aquí ahora U, y es aquí un vector de dimensión NU, lembre que es el número de horizontes de controles que tengo colocado, y eso aquí va a tener que ser minimizado sujeto a un conjunto de restricciones. O sea, ¿cuáles son las restricciones que yo tengo que colocar en el problema para que él atienda o bloquee? ¿Cierto? O un máximo, un mínimo y otras cosas más. Entonces, lo que se intenta colocar aquí es intentar resolver de una forma esto simple. Y eso se puede resolver si alguien coloca este problema, con C colocas aquí, como un conjunto de restricciones lineales. Si alguien hace eso, esta función aquí es una función cuadrática, ¿cierto? Y si colocamos restricciones lineales en U, algo de tipo A por U menor o igual a un B, con A y B fixos, y U siendo a mi variable de decisión, o problema que se coloca al final es un problema de una minimación de una función cuadrática, es un problema clásico de matemática, que alguien no va a entrar en detalles aquí, ¿cierto? Son esas que existe para resolver, y tienen pacotes que resuelven para gente eso ahí. O sea, ya a gente va a dar un mínimo. Si la manera pasada alguien colocó de una función tipo 1 medio U transposta a U más B transposta a U, que es una función cuadrática, sujeto a una ecuación de tipo a U menor o igual a B. Entonces, es aquí es un problema conocido como problema de progresión cuadrática, o que P, la literatura, y hay pacotes comerciales y pacotes prontos que se informan para ellos cuánto vale acá, cuánto vale B, cuánto vale A y B, ¿cierto? Él me devuelve cuál es la solución matemática que vale. Entonces él va a sustituir aquel enoso, digamos, algoritmo anterior que simplemente pegaba y hacía U igual a K por U más F, por un algoritmo de busca que va a encontrar cuál es U que minimiza esa función. Antes de explicar cómo trabajar eso ahí, o sea, la idea sería que ficaríamos con un problema de ese tipo. Vamos a ir do geral para particular. Entonces, yo continúo tendo o cálculo de respuesta libre en función de mi U y mi Y. Solo que ahora la información de respuesta libre no puede ir siendo colocada de esa forma aquí directamente en un vector WF multiplicado por K porque yo tengo una restricción. Entonces va a entrar la referencia, sí, más eso aquí va a entrar y no va a ser multiplicado por K a menos que no haya restricción. Cuando hay restricciones, debo tener llamado optimizador, que va a ser un algoritmo que va a resolver ese problema. Lo que tenemos que colocar es, ya sé colocar a función cuadrática, ya vimos una hora pasada, cómo colocar el problema de MPC o de MC en una función cuadrática. Ahora falta saber cómo puedo colocar a restricciones de una forma de restricción lineal. Si yo aprendí a hacer eso aquí, ya está, eso tengo que montar la matriz y resolver el problema. ¿Ok? Entonces, la idea es muy simple, ¿cierto? Desde cuando yo confíe que ese optimizador va a me dar un problema, una solución, digamos, a cada paso a demostrar. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Entonces vamos... Bueno, primero vamos a colocar aquí o qué serían típicamente las restricciones. Yo voy a hacer aquí algunos ejemplos. Después, cuando a gente habla de GTC, más para frente, vamos a tener un poco más de tiempo y vamos
Rodolfo va a presentar también otros casos más y algunos otros ejemplos, ¿cierto? Mas aquí vamos a pegar simplemente, por ejemplo, las cosas más simples, ¿tá? Que sería o meu sinal de controle absoluto, ele não pode atingir uma faixa fora do limite, ou seja, eu quero um mínimo e um máximo para o controle absoluto, ou que eu quero um mínimo e um máximo para meu incremento de controle, que seria a variação de controle, ou eu quero um índice mínimo máximo para minha variável de processo. Tá? Bom, em realidade, aqui eu tenho certeza que vou poder cumprir as coisas, porque sou eu que manipulo essa variável. Aqui já não, aqui isto é teoria, porque eu vou dizer que eu quero que y seja, e em realidade só vou conseguir fazer com que a predição consiga verificação. Certo? Não vou conseguir fazer com que a saída aconteça. Porque se há uma perturbação que tem no processo no momento, eu não estou nem sequer vendo, não vou conseguir que isso aconteça. Tá? Bom, a ideia é que eu tenho um problema de optimização e eu queria colocar isso na forma que está aqui, certo? Então, dessas três, a única que aparentemente está na forma que eu quero é essa aqui, certo? Vamos a tentar manipular isso um pouquinho por aí. Então, a ideia qual é? Tentar passar disso para alguma coisa que fique unicamente em função do meu controle, do meu botão de controle. Tá? Então, vamos fazer, explicar um pouquinho como funciona isso, para você ver como vocês podem montar, certo? O problema de análise de restrições no problema de controle preditivo. Isso aqui vai valer para qualquer controle preditivo, tá? Não somente para esse aqui. Para, como digo depois, quando a gente estuda GPC, vamos dar um pouquinho mais de explicar. Tá? Então, se vocês têm, vamos começar pelo simples. Imagina que aqui diz para vocês que o delta U de t, certo? Tem que ser maior que menos 2 e menor que 2, certo? Bom, isso aqui é verdade. Se você vai aplicar que isso aqui vale para todo o horizonte, certo? Você vai dizer, bom, delta U de t mais 1 até delta U de t mais NU menos 1, que seriam todos os controles que você vai calcular no horizonte, ele tem que ser menor que quê? Menor, bueno, menor que 2, 2, 2, certo? E aqui, menos 2, menos 2, menos 2, certo? Tá? Ok? Então, como a gente pode escrever isso aqui de forma tal de que fique uma equação do tipo A1 menor que B? U é o vetor de controle, certo? U é isso que está aqui. Esse vetor aqui é o vetor U, certo? Pois se eu escrevo isso aqui, certo? Esse vetor aqui é o vetor, você podia escrever de forma genérica com um vetor de uns multiplicado, vamos chamar genericamente por U máximo, certo? Perdão, delta U máximo, certo? Ou como escrevi aí, melhor, vamos escrever como que está aí no delta U superior, certo? E esse aqui se pode escrever como um vetor de uns multiplicado por delta U inferior, certo? Sim? Bom, agora, isso aqui eu posso escrever como o quê? Eu posso escrever isso aqui como a matriz de identidade multiplicado por 1 menor ou igual, ou menor pode ser menor, não tem problema, certo? Que 1 multiplicado por delta U máximo, certo? E escrever o lado direito da equação. Como escrevo o lado esquerdo? O lado esquerdo seria 1, o vetor, mas aqui um vetor de 1, certo? Multiplicado por delta U mínimo, certo? Menor que a identidade multiplicado pelo vetor U. Sim? Bom, mas aqui eu posso multiplicar tudo por menos e botar menos 1 delta U mínimo maior que menos I por U. Correto? Ou seja, isso me diz que menos I por U, certo? É menor que menos 1 por delta U mínimo. Correcto, entonces en definitiva, eso aquí se puede escribir en forma compacta como IU o I menos I, que multiplica vector U, menor que 1 por delta U máximo y 1 por delta U mínimo. ¿Ok? Menos, perdón. ¿Ok? ¿Certo? Entonces aquí está na forma, eso que seria a matriz A, isso aqui seria a matriz B, correto? Bom, se vocês querem colocar isso aqui como menor ou igual, certo? Para ficar igual que está na transparência, certo?
¿Ok? Bom, então esse caso aqui é um caso bem simples de fazer, certo? É direto. Como seria se eu tenho uma restrição na saída? Certo? Vou deixar isso aqui porque... Como seria ter uma restrição na saída? Que passa se eu digo que y tem que ser menor ou igual que y máximo e maior ou igual que y mínimo, ou equivalentemente como está colocado aí, y menos, menor ou igual que y máximo. ¿Certo? Pues, claro, como falei, isso aqui eu não conheço, mas eu tenho a predição, certo? Então vou substituir isso aqui por y, né? Menor ou igual que y chapéu. Certo? E quanto vale y chapéu? O y chapéu, a gente sabe que vale GU mais resposta livre, certo? Portanto, eu posso colocar isso aqui como, certo? Y menor ou igual que GU mais F, menor ou igual que y máximo. Passo isso para os dois lados. Certo? Passei para os dois lados. E agora simplesmente desse lado está pronto, fica GU menor ou igual que y chapéu, y máximo, perdão, menos F. E do outro lado fazemos aquele lá, multiplico por menos 1 e fica menos GU menor ou igual que F menos y. Certo? E agora não, vou juntar isso aqui e colocar isso aqui como G menos G, que multiplica U menor ou igual, certo? Que y máximo menos F, F menos y mínimo. E isso aqui de novo aparece na matriz A e na matriz B. Correto? Então, é uma questão de álgebra, eu montar isso aqui, certo? Bom, o problema que trata então a cada período de amostragem é que eu vou precisar, certo? Agora nesse sistema, vejam, a resposta livre, por exemplo, vai me definir as matrizes B da restrição, certo? Portanto, nesse procedimento, as restrições que estão aqui vão entrar no problema, vão entrar coisas fixas, tipo máximos e mínimos, serão fixos ou não, podem que variem ao longo do tempo, certo? Mas, na hora de otimizar, eu vou precisar calcular essas matrizes utilizando a informação do processo. Tá? Aqui preciso de informação disso aqui preciso de informação sobre os valores máximos nesse problema, certo? Mas aqui nesse caso não. Tá? No outro caso, só para vocês verem como aqui está, para não escrever tanto no quadro, se vocês tivessem uma restrição no controle absoluto, temos que tentar escrever em função do controle incremental, certo? Então, se eu digo, eu quero que meu U absoluto seja menor que 5 para todo elemento do horizonte. Então, o que eu digo? Bueno, o controle absoluto em T é o controle que eu tinha em T menos 1 mais o incremento em T. Quanto vale o controle em T mais 1? Pues o controle que tinha em T menos 1 mais o incremento em T mais o incremento em T mais 1. Correto? Portanto, assim para diante, até o N, a J, vai ser o controle que eu tinha no tempo T menos 1 mais todos os incrementos que eu apliquei até chegar a esta instante final. Correto? Então, isso que está aqui é o futuro que eu quero calcular, certo? E esse aqui é um dado, porque o T menos 1 é conhecido. Portanto, eu posso escrever, certo? Veja, da seguinte maneira. Isso que está aí, eu posso escrever assim, ó. Quanto vale U de T, certo? U de T mais 1, U de T mais 2, até U de T mais NU menos 1. Pues, esse aqui vai ser, todos eles vai ser U de T menos 1, certo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué va a aparecer en el primero? O primero va a ser únicamente delta U de T, ¿certo? Entonces voy a colocar así, va a aparecer. Aquí voy a colocar delta U de T más 1, hasta delta U de T más NU menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos lá, ¿cuánto va el primero? El primero es únicamente delta U de T. Entonces va a ser 1 aquí y 0 en todo el resto, ¿sabes?
Lo segundo va a ser ¿qué? O t menos 1 más los dos incrementos de control. Entonces va a ser 1, 1 y todo 0. Lo tercero va a ser lo que 1, 1 y 1 y todo 0. Hasta que el último es 1, 1, 1, todo 0. Entonces aquí hay una matriz triangular de 1. ¿Sabes? Okay. No tengo problema, se puede colocar de nuevo forma matricial. O sea, voy a tener que esto vamos a llamar esa matriz de matriz T multiplicado por U, que el vector es aquí, ¿cierto? Más un vector de 1 multiplicado por U de t menos 1, que es el signo de control. Aquí. Tiene que ser menor, ¿cierto? O igual que un U máximo y mayor o igual que un mínimo. Pronto, misma cosa. Entonces paso de uno para otro y acabo de... Claro, entonces vean aquí que para montar ese problema yo preciso dar do control anterior para montar o vector B, ¿cierto? El vector B en ese caso depende del control anterior, así como en aquel caso dependía de la respuesta libre. ¿Claro? Entonces aquí va a ficar que TU menor o igual que U máximo menos 1 por U de T menos 1. Y otro va a ficar menos TU, ¿cierto? Que otro lado, menor o igual, ¿cierto? Que 1 por U de T menos 1, ¿cierto? Más menos un mínimo. ¿Certo? Con el selector aquí un máximo y un mínimo, vamos a colocarle también con 1 para que fique más claro. Ya que es un valor fixo, si fuera un valor igual para todo el mundo, ¿no? ¿Okay? Si fuera un valor diferente, o se puede tener un valor diferente también. Yo quiero que mi U máximo sea tanto en el horizonte tal, tal, entonces puede ser cualquier cosa. O sea, ese U máximo y mínimo no te puede ser constante. ¿Ok? Entonces al final a gente montó una matriz, ¿cierto? De esa forma que está aquí y poder resolver el problema llamando un optimizador. En MATLAB, ¿cierto? Si lo tienes ahí, tiene una función que se llama QuadPro. Ahora después eu vou botar aí. Justamente que você tem x igual a QuadPro y va a resolver un problema donde vas a decir cuánto vale matriz H, cuánto vale B, cuánto vale A y cuánto... Disculpa, yo sé la misma letra. Vamos a llamar así, letra J. Vamos a llamar otra letra aquí, B mayúscula para no confundir. Para no usar más letra que la. ¿Ok? Si vos estás haciendo aquí, él va a encontrar cuál es el vector x que resuelve ese problema aquí. Él ya sabe la dimensión, esa matriz es una matriz simétrica definida positiva, ¿sabes? El vector B y la matriz A y B que son las que son obtenidas a partir de... ¿Correcto? Entonces, en aquel código que no teníamos feito antes, aquí ese código, que así inicializa, lee a saída y a referencia, calcula respuesta libre, solo tenemos que pegar y sustituir esa línea que está aquí. ¿Verdad? Tiene que ser monte o problema de optimización. Trocar la línea U de E igual a U de K menos 1 más K1 por eso aquí, por la línea monte o problema de optimización. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso aquí, esa característica de poder tratar las funciones junto con problemas de control y con todos aquí, fue que, digamos, trouxe para el MPC aquella grande aceptación en la industria, ¿cierto? Porque resolvió un problema que era mucho más próximo de la realidad, donde las variables están todas limitadas a valores y no teníamos que fijar presos a controles sin restricciones y después cuando aplicamos en la planta no conseguíamos saber lo que estaba aconteciendo. La solución aquí va a tratar de ser lo más próximo al óptimo posible en ese sentido. Bueno, vamos mostrar un poquinho algunas de las cosas. No. Aquí. Entonces, aquí aparece esa función que estoy diciendo para ustedes, ¿tá? Que es una función de programación cuadrática. ¿Tá? Entonces ahí, vean, él resuelve un problema cuadrático que es calcular el mínimo en la variable y de 0,5 y transpuesta a y más f sujeto a y menor o igual a b.
que é exatamente o que a gente acabou de colocar. Correto? Então vocês podem colocar ele aqui, quanto vale a matriz H, F y A y B, y ele permite colocar, digamos, separar lo que sería parte de, si ustedes quieren, entre restricciones de desigualdades y restricciones de igualdades. ¿Cierto? Entonces, estas aquí son restricciones típicas de desigualdades. Si ustedes quieren colocar también una condición de igualdad, no hay problema. Eu quiero algún tipo de restricción tipo A. En tal punto eu quiero que aconteça tal condición. Por ejemplo, en el tiempo 10 del horizonte, gustaría que la variable, por ejemplo, de salida tuviese no set point. Entonces, coloca una condición de igualdad también de condición y para resolver ese problema también. ¿Tá? Ok. Ok, aquí tem mais, a gente vai utilizar praticamente isso aqui, certo? Mas a gente pode, quem está interessado depois em ver outras coisas diferentes, a gente quer montar um problema diferente, tem outras possibilidades, como por exemplo, colocar outros limites que podem ser na função de programação quadrada, certo? Você pode definir qual é o valor inicial da busca para o sistema, tá? Y eso hay una cosa interesante en control predictivo, ¿tá? Que es lo que se llama de one start. ¿Tá? O sea, piensen lo siguiente, ustedes están resolviendo un problema, ¿cierto? Vamos a suponer que la programación cuadrática demorase. Hoy en día, digamos, no demora mucho, mas imaginemos que es un problema muy complejo y demorase mucho. Entonces, ¿qué va a acontecer? Si a cada instante ustedes largan él sin ninguna información, él va a ir a buscar la solución de aquel problema de optimización, ¿cierto? Sin ninguna información inicial. Agora, se você tem um problema de controle, qual vai ser o controle que vocês esperam ter no passo seguinte, dado que tem o controle do passo anterior? Algo que esteja muito próximo daquele número, certo? O controle, salvo que tenha uma perturbação muito grande, não vai variar tão bruscamente. Então, o controle ótimo encontrado no passo anterior vai estar numa distância realmente pequena do controle que já calcularam. Portanto, se você avisa para o sistema de controle que a condição inicial é o controle calculado no passo anterior, ele vai calcular. Como se faz isso? Pues simplemente vocês têm o vetor de controle, imaginem que isso aqui seja o controle que vocês, certo, calcularam. Tá? Isso que está aqui é o controle calculado, certo? No instante, estamos em um dado instante, calculamos isso aqui. Para o próximo instante, esse controle não serve mais para nada, certo? Porque já foi calculado, já foi aplicado na planta. O que me interessa? Me interessa daqui para frente. Então, o que vai acontecer? Que vocês podem dar como condição inicial para o sistema de controle o vetor composto por isso aqui, ó. Tá? O sea, van a dizer que o primeiro elemento de controle vai ser o controle calculado no instante anterior. Isso é o que acontece. Se nada muda, está tudo certo e não há perturbações, é bem esperado que o controle U de T calculado no instante com a informação, digamos, em T, bueno, perdão, o T mais 1 calculado en un tiempo t, sea igual a u de t más 1 calculado en t más 1, ¿cierto? Porque si nada mudó, los controles son iguales. Cuando mudó alguna cosa, eso aquí va a ser diferente. ¿Tá? Mas no va a ser muy diferente. Entonces, lo que usted va a hacer es dizer para el sistema de controle que un incremento no próximo paso y aquel que você calcular no paso anterior. Claro, va a faltar ese aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque você precisa un vector de ningún elemento. Si va a hacer un shift, esse último aqui, vocês podem colocar em 0, por exemplo. Porque vocês supõem que o controle se manteve constante no instante, ou repetir o último incremento, supõem que o controle se manteria mais ou menos igual, certo? Isso aí não vai mudar muita coisa. Então aí vai ajudar a que o controlador possa resolver isso mais rapidamente, tá? Encontrar a solução mais rapidamente. Do ponto de vista prático, tá? Isso aqui ok, bueno, eso de options, vocês podem ver, são options para que vocês querem ver do problema de optimização, quantos detalhes internos da solução vocês querem colocar, certo? E outras coisas que a gente não vai utilizar muito no problema de controle predictivo. Um detalhe importante que eu contaria do ponto de vista prático. Imaginem que vocês entraram no problema de optimização e tivesse um problema muito complicado e o algoritmo vai resolvendo e não encontra a solução a tempo, antes de que acabe o período de amostragem. O que você pode fazer, do ponto de vista prático? O que você acha que poderiam fazer? Manter a série anterior. Tá. Uma solução seria
podría ser repetir la última salida, o sea, dizer, bom, beleza, não consegui a solução, a outra coisa que você pode fazer é calcular a solução sem restrições, que isso é muito rápido de calcular, e simplesmente saturar essa solução. Es una solución que sería subóptima, ¿cierto? Porque claramente no va a ser óptima, porque más va a ser una solución subóptima, ¿cierto? Que va a estar dentro, va a ser factible porque está dentro del conjunto de restricciones, más ella va a ser subóptima. Entonces, son dos alternativas que pueden tener para utilizar esa forma en implementar y no evitar que un algoritmo fique perdido, no tenga que hacer. Bueno, claro que ustedes pueden, digamos, a otras, si ustedes van a fondo en técnica de optimización, ustedes pueden trabajar con eso a otras cosas que pueden ser feitas, pero eso sería más o menos básico visto desde el punto de vista de control, ¿cierto? Pero no vamos a meter eso ahí porque eso es materia para el campo en hogar, aquí, que es especialista en optimización. Y un grupo de... ¿no? Ok, vamos lá. Vamos a comenzar un poquito ahora sobre... Vou mostrar para vocês aqui uma ferramentazinha, certo? Que é uma ferramenta para visualizar cosas de control predictivo, certo? Então aqui, apesar de que isso aqui tem, como é? Está implementado por trás, não é um DMC, certo? É um controlador GPC, ou seja, está implementado como função de transferência e não como resposta de grau. Mas para o que quero ver agora, isso não vai fazer nenhuma diferença, a gente vai ver isso nas próximas aulas, vamos discutir os modelos matemáticos exatos. O que quero mostrar para vocês aqui intuitivamente o que acontece com a questão dos parâmetros, efeitos das coisas no sistema de controle. Então aqui temos o quê? Aqui temos uma janela que nos mostra a variável, o set point e a variável de processo, e uma segunda janela que nos mostra o sinal de controle absoluto e o sinal de controle incremental. Esa línea puntilada que está aquí es el primer horizonte de predicción. Y esa línea puntilada que está aquí es el segundo horizonte de predicción. Entonces aquí hay janela de predicción que estoy colocando en el cinturón. Es aquí el horizonte de control, que comienza aquí y va aquí, ¿cierto? Y aquí es la misma cosa. ¿Tá? Esta herramienta es una herramienta interactiva, por lo tanto vos podés ir aquí con un cursor, mexer el horizonte y ver qué acontece con ese. Es mucho más interesante que un MATLAB para poder ver qué acontece con los parámetros del sistema. Bueno. Aquí aparece simplemente cuáles son los polos y ceros de malha aberta del proceso y del modelo, y aquí los polos y ceros de malha fechada, una vez que fechea malha con control predictivo. Y aquí aparecen todos los parámetros que vos podés mexer en el control. ¿Tá? Entonces tem o período de amostragem, o peso lambda da ação de controle, certo? O delta, que é o peso na variável no erro, só que lembrem que aqui no caso monovariável que estamos estudando não faz diferença fazer um caso de outro, certo? Eu tenho aqui os parâmetros de simulação, certo? Qual é o tempo de simulação final, quantas mudanças de set point eu quero, eu posso mudar o set point aqui mais uma vez logo da simulação. E aqui aparecem as restrições, certo? Por exemplo, aqui tem o que a gente viu agora, U, DU e Y, que isso a gente vai analisar. Eu posso clicar aqui e aí ele vai colocar a restrição, vai aparecer aqui no gráfico, vou poder mexer com ele, certo? Outras coisas aí não vale a pena detalhar agora, porque não seria muito interessante. Beleza. Eu posso colocar traço no processo e no modelo, certo? Além do fundo de transferência com policero. E eu posso vir aqui e escolher o processo que eu quero. Isso aqui muito parecia que as ferramentas que na graduação, certo? A cara toda a mesma, certo? O que muda é o algoritmo de controle que tem por trás. Tá? Então não precisamos complicar com um processo muito complexo. O que a gente quer fazer aqui simplesmente é mostrar as particularidades e a vantagem de utilizar um controle que leve em consideração todas essas coisas. Então tá, vamos lá. Eu tenho aqui, isso que eu coloquei aqui, um processinho básico, certo? Um processo bem simples. Tá? Vamos, então eu posso vir aqui e aumentar meu horizonte, certo? Quando aumento o horizonte, certo? Vejam, a princípio a resposta se modifica um pouco, mas depois praticamente não faz muito efeito. Se é um horizonte mais ou menos escolhido, vai dar-me uma resposta que eu preciso. Horizonte de controle. Está demonstrando quantas decisões de controle estou tomando para definir. Então, se eu diminuir o horizonte de controle, certo? Levar o horizonte de controle a 1, que seria, eu tenho a resposta mais conservadora possível, que seria, se eu tenho que cumprir os objetivos, certo? E tenho que atingir uma referência, e tenho peso no erro, e só tenho um controle para fazer, o que eu vou ter que fazer? Para responder da maneira melhor que, quase que malha aberta para levar o sistema naquilo, certo? Então, se eu dou mais opções de controle, ele tem a opção de decidir, ou seja, que diferença tem entre uma e duas, certo? Nesse caso aqui parece o horizonte que eu escolhi. Tá? Agora, observe também que se eu aumento para 3,
ó, 4, 5, 6, no adianta nada, ¿cierto? O sea, que el horizonte de control, es una cosa que se cumple no solamente en este caso simple, sino en general, no adianta aumentar mucho el horizonte de control, ¿cierto? Porque a partir de un cierto valor, siempre lo que va a acontecer es que el resto de valores de decisión que tengo que colocar no van a entrar mucho en el problema. Conclusión, con un horizonte de control pequeño, si el horizonte de predicción está bien escogido, voy a conseguir resolver razoablemente el problema. ¿Está? Beleza. Si yo no estaría preocupado mucho con transitorio, yo puedo usar el horizonte de control inicial mayor. O sea, dizer que o N2 es aquí esto. ¿Qué acontece con mi respuesta? Fica más lenta. ¿Por qué? Porque estoy diciendo para él, cara, no te preocupes con transitorio, pesa no permanente. Entonces, claro que va a ir matemático acá, para que si él no tiene ningún compromiso en esa parte, va a intentar elevar el sistema de referencia. ¿Correcto? Entonces aquí le estoy diciendo que estoy preocupado como permanente y no como transitorio. ¿Está? Ahora, si yo quiero una respuesta más rápida, entonces voy a tener que botar o peso transitorio. ¿Tá? Si quiero solo me preocupar con transitorio, yo puedo intentar disminuir. Aquí no me deja nunca disminuir eso menos que el horizonte de control, ¿cierto? Matemáticamente el problema no. Antes de colocar el horizonte de control aquí pequeño, ¿cierto? Yo disminuyo aquí, la tendencia va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque el peso únicamente en un transitorio. ¿Ves? Si coloco aquí, el peso fica totalmente en el permanente. Prácticamente la respuesta es una respuesta en malha aberta del proceso. ¿Está? Beleza. Muy bien, vamos a dejar el horizonte por ahí, se vamos a colocar aquí el horizonte 2. ¿Está? Aquí ustedes pueden ver los incrementos de controles, simplemente cuánto está variando. El control varía más siempre en el inicio y después varía menos, ¿correcto? El horizonte de controles, después de un cierto tiempo, el control va a ficar constante, ¿correcto? Lembren que yo estoy considerando ese, a pesar de que calculo todo aquí, es aquí el control que estoy en toda simulación, para mi control predictivo está soleando el número de elementos de horizonte do controle, no olha más para frente ele no está considerando. Muy bien. Vamos a colocar una restricción, por ejemplo, en U. ¿Cierto? ¿No? Aquí encima aparece la restricción en U. Y aquí abajo también. Vamos a supor que aquí no está funcionando porque no está saturando, ¿cierto? Entonces vamos a disminuir a restricción. Cuando yo coloco eso aquí abajo, ¿qué va a acontecer? L no va a dejar más el control pasar de ese punto. Automáticamente, mi respuesta comienza a ficar más lenta y el control va a simplemente llegar ahí, se mantiene la restricción el tiempo que fue necesario para después salir con su. ¿Está? ¿Ok? Bueno, beleza, eso aquí está mostrando que la respuesta fica más lenta, es obvio. ¿Cierto? Si ahora yo coloco la restricción también de incremento de control, ¿cierto? Y disminuimos el incremento de control, ¿qué acontece? La respuesta de control va a ser una rampa. ¿Por qué? Porque si el incremento de control no puede pasar un cierto valor, él va a hacer ¿qué? Va a aplicar siempre el mismo paso, por tanto le va a crecer en forma de rampa. ¿Está? ¿Ok? Y la respuesta va a ficar tan lenta como sea esa rampa que coloqué. Claro, si yo aumento ese valor, ¿cierto? Llevo para cima, la rampa va ficando cada vez más rápida, ¿cierto? Hasta que yo no tenga más incrementos de control, ¿cierto? Saturado. ¿Beleza? Entonces, ahí la respuesta fica. Perfecto? Si yo tiver aquí saturación por el lado de abajo, la respuesta también se altera por causa del incremento por valor, ¿cierto? ¿Qué va a acontecer? Él no consigue frear ahora, porque como yo limité a acción negativa, cuando él se pasó de referencia, pronto, ¿tá? Eso aquí es interesante para ustedes colocar, por ejemplo, un sistema con una válvula, está enchendo un tanque con una válvula. Cuando pasó de nivel, ¿qué vamos a hacer? Se puede fechar la válvula, pero no puede hacer nada, tiene que esperar que se me volte, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver eso muy bien. Ven aquí, colocan 0, está, bueno, es aquí incremento, ¿cierto? Un lugar, no sé, aquí. Bueno, en ese caso, ese problema no es para ver, mas imaginen que el incremento de control eso puede ir por un lado, entonces eso pueden aumentar y no pueden disminuir la acción de control, ¿cierto? Si fuese un caso así. Ahí você, ¿cierto? Que el sistema va a pasar y no consigue más, ¿cierto? ¿Tá? Entonces, eso ahí da para ver tranquilamente que bueno, el algoritmo va a intentar, el algoritmo control no va a resolver el problema si você coloca una restricción que no permite solucionar el problema, ¿cierto? Mas si es posible resolver, él le va a dar la mejor solución posible. Beleza. Si a gente quiere colocar restricciones no Y, ¿cierto? Entonces, ahí a gente vem aquí, ¿cierto? Na medida que eso aquí es justamente una gran ventaja porque eso no se resuelve con una saturación de control, ¿cierto? Entonces si no tienen modelo de predicción, ustedes no consiguen, si colocarse aquí, entonces es el sistema que él no creo que pase de eso, entonces él va a disminuir la forma de respuesta para intentar administrar. ¿Correcto? ¿Tá? Entonces
Mas aqui por trás o que tem é uma programação praticamente MATLAB, não é MATLAB, mas muito parecido, que está resolvendo esse problema de forma parática sujeito a essa restrição. Correto? Tá? Bom, eu posso aqui mudar, se quiser, mais vezes o set point, certo? Depois eu prefiro colocar aqui 2 set points, certo? Para ver o que acontece com o sistema. Tá? Bom, aqui com as restrições que coloquei, a coisa não vai funcionar, mas se eu tiro as restrições, coloquei muito. O sistema foi para um ponto de equilíbrio, agora foi para outro, certo? E aqui aparece uma coisa interessante que queria comentar. Se fala. Eu queria saber se você conhece algum caso que o incremento de controle não pode ser negativo. O quê? Você conhece algum caso que o incremento de controle não pode ser negativo? Que o incremento de controle não pode ser negativo. Que tu... Porque só aumenta o conteúdo. Que tu mexa no atuador e ele somente vai para frente e não pode voltar. No sé, tal vez algún sistema mecánico, no sé, ahora así de cabeza no podría decir. Muito bem. Estava comentando isso aqui. Observe uma coisa interessante aqui. Queria mostrar para vocês. Se lembra que o controle preditivo tem conhecimento de referência futura, certo? É uma coisa que a gente pode fazer em qualquer controle, mas vamos focar um pouquinho nisso aqui. Ou seja, eu mudei a referência nesse ponto. Mas ele sabe antes que a referência vai mudar. Então o que ele faz? Ele começa a mudar antes para poder, supostamente, chegar mais rapidamente no ponto. Certo? Ok? Então aí é feito isso que se chama referência futura conhecida. Eu estou sabendo que a referência futura se conhece, certo? Se eu não sei qual é a referência futura, ou seja, se eu não sei quando a referência vai mudar, ni para onde vai mudar, então eu não posso usar a informação, correto? Agora isso aqui que parece que é unicamente, aparece muito natural no projeto preditivo, também dá para usar no PID. Se eu sei qual é a referência futura de um PID, eu posso avisar para ele qual é, correto? Então esse é um filtro, seria como colocar um filtro de referência que não é causal. Mas na realidade é mentira, porque não é que não seja causal. Se eu tenho valor de referência futura, certo? Eu calculo quanto vale minha referência em função da referência futura. Correto? Tá? Então vocês podem implementar um controle clássico normal com, se eu sei que o set point vai mudar dentro de 5 minutos, eu posso dar para ele todos os valores do set point e ele vai calcular qual é. E você calcula um filtro que tenta suavizar essa passagem ou fazê-la melhor por causa de que está sendo feita um pouco antes. Aqui, qual é o objetivo aqui? Ele está vendo qual é o menor erro quando são isso aqui e ele sabe que se ele sai um pouquinho antes, ele consegue minimizar um pouco o erro, certo? Ok? Bom, aqui uma coisa que não tinha mexido, o lambda, certo? Se eu aumento o lambda, certo? O que acontece? Um lambda muito grande, meu controle tem que ser mais suave. Por quê? Porque estou dando muito peso na função J e eu não posso usar um U muito grande. Certo? O incremento de controle tem que diminuir. Quanto maior lambda, menor incremento de controle, mais suave fica o meu controle. Certo? Quando diminui o lambda, ao contrário, se eu tenho um lambda bem pequeno, eu tenho uma resposta cada vez mais rápida. Certo? Qual é o problema de colocar isso aqui assim? E agora vamos com um problema de controle clássico discreto. O que acontece se utilizar um controle muito rápido? Observa o que está acontecendo aqui. O que acontece com os polos de mala fechada quando coloco muito rápido? Os polos van todos perto da orilla, certo? Então quer dizer que meu período de mostragem está horrível. Certo? Estamos com um período de mostragem equivocado. Estamos querendo subir uma resposta muito rápida e com um período de mostragem muito pequeno. Tá? Então eu tenho que vir aqui e diminuir meu período de mostragem, certo? Para que o polo se torne a ter uma resposta razoável. Correto? Então não posso querer que no sistema, se eu fiz um modelo discreto no sistema e com um período de mostragem, agora fecha mal e coloco uma resposta tão rápida que aquele período de mostragem que escolhi não tem mais sentido. Ok? Então, só para não adianta querer usar um lambda muito pequeno e se a gente não tem período de mostragem condizente com aquela coisa. Certo? Tá, o efeito do delta aqui, certo? Não tem. Não vai fazer nenhuma diferença, estamos num caso multivariável, perdão, monovariável, portanto não faz muita diferença eu mexer no delta e no lambda, vai simplesmente ter um efeito contrário, porque o delta seria o peso do erro. Então o peso do erro é o peso do controle, como uma função de uma única solução de controle, se eu botar fator comum deles, é como multiplicar um por inverso do outro, portanto não faz diferença eu aumentar lambda ou diminuir delta. Então aqui se eu mexer de delta, certo? Vai ter o problema exatamente da solução contrária que tinha no
Ok? Bom, eu posso colocar qualquer outro tipo de restrição no problema, certo? Depois a gente vai discutir um pouco mais isso com detalhes depois. Eu quero discutir um pouquinho mais a questão do problema multivariável, certo? Esse para mim está no Moodle, tá? De qualquer maneira é um programa de simulação gratuita, que vocês podem trabalhar, certo, com ele para ter um pouquinho de feeling na sintonia do controle crítico. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Curiosidade? Estas ferramentas aí foram desenvolvidas por um grupo de pesquisa lá na Espanha, da Universidade de Almería, tá? José Luis Guzmán Sánchez, tá? Que é um pesquisador que colabora com a gente há muitos anos, e eles têm lá ferramentas interativas para todo tipo. Todas aquelas que a gente usado aqui são de lá. Se está interessado pode visitar a página de José Luis, e no Moodle eu também coloquei, além da ferramenta, um artigo que fala sobre um tipo de manualzinho e um artigo que fala sobre essa ferramenta. Tá? Muito bem. Bom, como a gente generaliza aqui para o caso multivariável? Certo? A gente vai, depois que a gente, na última parte da disciplina, a gente vai voltar sobre isso, mas acho que é interessante não deixar aqui passar a oportunidade, porque a questão do problema multivariável é relativamente simples de entender como se generaliza o problema. Então imagina agora você tem um sistema que não é mais monovariável, é multivariável, tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. E o sistema se considera multivariável, o sea, faz sentido que seja considerado como sistema multivariável quando ele é acoplado. Tá? Se eu tenho um sistema que tem 5 saídas e 5 entradas, certo? E ele não está acoplado, tá? Então eu não preciso usar um controle multivariável, certo? Basta usar um controle monovariável para cada uma das entradas e resolve o problema como vários controles CISO independentes. Mas se é acoplado, o que vai acontecer? Quando eu mexer em uma variável manipulada, todas as controladas vão se mexer. Tá? Então, em geral, eu vou ter, digamos, um modelo que vai relacionar todas as variáveis de forma cruzada. Então, qual vai ser, digamos, como seria o modelo de resposta de grau de um sistema multivariável, certo? Colocar dessa maneira. Bom, se estamos dizendo que quando eu tenho um sistema agora com U1, U2, U1, certo? Aqui ele trouxe aí, o NU, NU minúscula, e vou ter um número de saídas, Y1, Y2, YNY, que é o número de saídas de variáveis controladas, certo? Então o que vai acontecer agora é que, se eu aplico um degrau nessa variável que está aqui, eu vou observar uma resposta de grau nessa aqui, outra resposta de grau nessa aqui, outra... Correto? Então eu poderia montar o quê? Um conjunto digamos, de respostas de grau para cada uma das variáveis. O sea, vou ter umas coisas assim como que y1 de t, certo? Que é a primeira variável, que eu sei que inicialmente somatória de igual a 1 a infinito de g sub i delta u de t menos i seria a resposta de grau para a primeira variável. Então agora vou ter que colocar aqui 1, vou colocar aqui 1, certo? E agora vou ter que somar, como um signo linear, a somatória de igual a 1 a infinito de g sub i 2, que vai ser a resposta de grau da saída 1 para a entrada 2, por de delta u 2 de t menos i, e assim por diante de todas as variáveis. Correto? Sim? Por quê? Porque agora quando eu mexer nessa aqui, também vai se mexer todas elas, certo? Então, cada vez que mexer na variável, eu vou mexer em todas as variáveis. Então, eu vou poder encontrar uma relação entre uma variável controlada e todas as manipuladas que eu vou. Sim? Bom, assim como o modelo vai ficar dessa maneira, composto por todas as coisas, em realidade eu vou poder escrever o que o pessoal faz muito na indústria, vocês vão encontrar isso muitas vezes na literatura, algo assim. Vou fazer aqui certo? Você vai encontrar uma
certo? Um quadro onde tem aqui, certo? As NY variáveis controladas e aqui as NU manipuladas, e em cada um desses quadradinhos você vai observar um gráfico assim. Vamos supor, né? Qualquer coisa. Ok? Quer dizer o quê? Que esse quadradinho nos está mostrando como que são as relações entre cada uma das variáveis. Então, se eu olhar o problema entre y1 e u1, a resposta de grau é essa do processo. Se eu olhar a resposta de y1 para u2, vai dar essa aqui. Se eu olhar quanto vale ny para u2, vai me dar o que está nesse quadro. É assim por diante. Correto? Isso aqui é uma plantilha utilizada para saber como são as relações do sistema. E quando é um zero, significa que não há acoplamento entre essas duas variáveis. Correto? Bom, então vejam que eu poderia montar uma matriz de resposta de grau, matriz de matrizes, certo? O que vai ter a resposta de grau? Vai ser, vou truncar essa resposta de um certo número e vou dizer quantos elementos eu tenho, certo? Que me relacionam ao controle 1 com a saída 1, controle 2 com a saída 1 e assim por diante. Então eu poderia montar aqui, isso aqui, um montão de grau, onde aqui vou ter uma G11, G12, até G1, certo? M. Aí depois vai ter 0, G11, certo? E assim por diante, certo? Então essa aqui vai ser a mesma coisa para aqui e assim por diante. Então vou ter um monte de matrizes triangulares inferior, colocadas uma em cada elemento. Beleza. Como fazer agora? Qual vai ser o meu objetivo do ponto de vista de minimização? Que eu vou tentar buscar como mínimo. Pois agora eu quero que cada saída siga a sua referência em um horizonte próprio que eu vou escolher, certo? Ou seja, imagine aqui o problema, se eu tiro essa somatória aqui, esse é o problema que nós tínhamos, não? Esquecendo I, eu tenho um peso, uma saída predita, uma referência e eu quero com um erro em um horizonte. Mas como eu tenho muitas variáveis, eu vou somar tudo isso aqui. Desde quando? Da primeira até a última variável. Então vou calcular o indicador da variável e vou somar com da outra variável, da outra variável, da outra, até chegar a todo. Agora depois, mesma coisa para controles. Eu vou ver aqui, para um primeiro controle, para um vai ser o incremento de controle quadrado no horizonte 1. Mas se eu tiver duas variáveis, vai ser esse mais outro. Então vou ter uma somatória aqui, somatória da somatória. Correto? Então eu tenho um horizonte de predição mínimo e máximo para cada variável. Um horizonte de controle para cada controle. Certo? E vou somar para o número de variáveis que eu tenho controladas e para o número de variáveis que eu tenho manipuladas. Agora sim, já não é mais verdade que eu possa tirar fator comum isso para fora. Por quê? Porque as ponderações agora aparecem em cada uma das variáveis. Então, eu vou ter ponderações diferentes aqui, sim vão ser efeitos diferentes. E además agora sim importa isso aí, não? Porque eu vou ter variáveis e como as duas manipuladas afetam uma controlada, eu vou saber qual quero dar mais peso. Se eu quero, por exemplo, meu controle trabalhe com a manipulada 1 para a variável, vou tentar dar mais peso para uma que outra, certo? Para que ela fique mais livre e a outra fique mais presa. Correto? E aí vem uma coisa muito importante que a gente já discutiu na aula passada e vou relembrar agora. Se eu tenho tudo isso aqui, e tenho um sistema com 100 variáveis para controlar e 80 manipuladas, e todas têm unidades diferentes, imagine a bagunça que vai ser eu sintonizar essas peças, certo? Porque qual é a diferença? Meu erro aqui está grande, mas deu 1000. Meu erro está pequeno, deu 001. Porque pequeno 001, digamos, erro, ahora un error grande es 001 y un error pequeno es 1000, porque a variável era 4 milhões e 1000 era pequeno. Entendeu? Então, a forma de resolver isso aí é normalizar o modelo. Então, a gente, quando trabalha em multivariável, tem que tomar muito cuidado de normalizar o modelo antes de começar. Certo? Colocar todas as variáveis entre 0 e 1, ou todas as variáveis entre 0 e 100%, ou entre menos 1 e 1, dependendo da forma que a gente quer normalizar. Claro, agora temos muito mais parâmetros para sintonizar, certo? Ou seja, apesar de que intuitivamente o problema não tem muita diferença, todo o que a gente fez até agora pode fazer, eu tenho agora
Portanto, um conjunto de parâmetros de sintonia de predição, um conjunto de parâmetros de sintonia de horizonte de controle e um conjunto de pesos. Tá? E aí então agora as relações são muito mais complicadas de considerar, digamos, ¿por quê? Porque quando eu mexer em um vai começar a mexer no outro e tem de todas formas, certo? Apesar de não ser fácil, nada fácil, ainda continua sendo relativamente intuitivo, ou seja, vocês podem dar pesos e, digamos, e ponderações de acordo, e horizontes de acordo com coisas que você entende do processo. Por exemplo, uma variável é muito mais lenta que outra, o horizonte dela vai ter que ser maior que a da outra, certo? Uma variável mais importante que a outra, então aí vocês podem... E essa é uma coisa fundamental de controle preditivo multivariável. Ou seja, vocês vão poder controlar um processo dando importância por questões de processo mesmo, certo? Por exemplo, a temperatura do tanque 5 é crucial porque esse produto é muito caro e se eu errar na temperatura vou perder um produto que é muito caro. Enquanto que a temperatura do tanque 8 ela é menos importante porque o produto lá, se estiver mais quente ou mais frio, não vai mudar muito a qualidade do produto. Então, aqui a temperatura vai ter um peso pequeno e a outra temperatura vai ter um peso grande. Correto? Então aí vem a questão intuitiva de como sintonizar o controlador. Tá, em termos de modelo para coisas, vai acontecer o que estamos dizendo. Eu vou montar aqui uma matrizona, certo? Com de cada elemento disso aqui, é o que eu já calculei para o meu caso monovariável. Ou seja, se vocês esquecem do problema multivariável por um momento, pegam a primeira variável e o primeiro controle e fazem o modelo, vão encontrar isso aqui. Certo? Pronto, isso faz, como já fizeram. Então repetem isso aqui. Agora pegam a segunda variável e a primeira saída e vão pegar isso aqui. E assim por diante vão montar essa matriz. Então montada essa matriz completa, certo? Que vai ter, certo? Uma matriz de NY, certo? Linhas por NU, colunas em blocos, certo? Cada bloco tem sua dimensão, certo? Você vai poder fazer a montagem da parte, digamos, que seria a resposta forçada do sistema. E para montar a resposta livre, você utiliza aquele procedimento que vimos antes, ou seja, faz um procedimento recursivo, que é mais simples, aqui fica bem mais simples. Imagine agora pegar todos os GI de cada uma delas, fica muito mais complicado. O recursivo é muito mais simples, porque você sabe que a resposta livre vai ser a resposta livre no passo anterior, mais o conjunto de coeficientes multiplicado unicamente pelo último controle que você aplicar. Tá? Então, fazendo isso aí, você resolve o problema. Tá, tem que lembrar que tem que somar o incremento da variável de controle, certo? Ou seja, o erro, a diferença entre a saída da planta e a saída predita, certo? Não é somente atualizar aquele vetor. Aquele vetor é sem correção. Tá? Bom, feito isso, tá? Ou isso que está antes, você pode escrever como um GU mais F, certo? Então veja que, chegado nessa equação, o que muda com relação ao problema de optimização quadrática que vimos? Nada, só a dimensão, certo? Ou seja, voltamos a ter um problema do tipo mínimo de um meio x transposta hx mais b transposta x sujeito a, certo? ax menor ou igual que b. O problema continua sendo isso aqui. Qual é o problema? A diferença é que agora esse vetor x aqui não é composto unicamente pelos controles de uma variável, sino que tem que dimensão? Vai ter o delta u dt 1, delta u 1 dt mais 1 até delta u 1 dt mais nu menos 1, certo? Agora vem o quê? O segundo vetor, vai ficar delta u 2 dt mais delta u 2 dt mais 1 e até o último, certo? Então aqui vamos ter nu1, agora vamos ter aqui nu2 e assim por diante vou ter a soma, certo? Desde nu1 para nu2, certo? Portanto, eu vou ter, como está aqui, de igual a 1 a nu, nu elementos. Então esse vetor que está aqui vai ser um vetor que vai ser n, a somatória, a soma dos n e u, que seriam os horizontes de controle. E, do ponto de vista da saída, mesma coisa, certo? Eu vou ter as predições, eu vou o vetor de predições da saída, vou ter y1 dt mais 1 até y1 dt mais ny, que seria o horizonte dessa variável. E depois vai a segunda, y2 dt mais 1 até y2 dt mais ny2 e assim por diante. Então eu vou ter a soma, certo? Dos horizontes. Tá? Se eu começar em um horizonte
1 diferente de 0, vos tenés la diferencia entre el horizonte final y inicial de cada una, ¿cierto? Y somado en todos los elementos. ¿Tá? Então o problema tem uma dimensão muito maior. Porém, para o quad pro ou para o problema de optimização, isso aí não faz diferença, certo? É uma matriz de um vetor e depois você vai montar isso aqui e vai dar um problema muito maior, mas um problema que se resolve da mesma. Tá? Então, do ponto de vista de restrições, aí a coisa sim poderia aparecer coisas diferentes da apareceram anteriormente. Não somente a gente pode ter variáveis máximas e mínimas por variável, mas em um processo complexo pode acontecer que você tenha restrições cruzadas. Por exemplo, imaginem que você tem uma versão de alimentação que se divide em vários para ser utilizada para alimentação de várias partes do processo. A soma vai ser sempre igual a um valor fixo, certo? Então você não pode definir o 1 e o 2 e o 3, que são as versões das 3 tanques que querem controlar, de forma arbitrária. Por quê? Porque o 1 mais o 2 mais o 3 tem que ser igual ao máximo, que é o valor máximo que você tem. Então, acabaram de colocar uma restrição que cruza informação entre as diferentes partes do processo. Tá? Ok? Bom, e isso também pode acontecer dependendo de quais são as variáveis controladas, que tenham relações de tipo no próprio modelo, que uma variável controlada e outra sejam afetadas por alguma relação matemática. Correto? Então o problema se complica. Claro, se a restrição que aparece na prática é uma restrição não linear, aí o problema não cai nisso aqui. Você vai ter que, de alguma maneira, linearizar aquela restrição para tentar transformar o problema na forma social. Tá? Bom, numericamente a coisa fica mais complexa, mas não tanto assim que para que não seja mais ou menos simples de resolver com esse problema, certo? Então, só para fechar a aula, a gente vai na próxima aula começar a falar de um outro controlador, que é o controlador GPC, certo? Eu vou mostrar aqui somente um probleminha, só por uma curiosidade, um probleminha que a gente fez um tempo atrás aqui. Aqui na UFSC, era um projetinho de pesquisa que nós tínhamos, que era um projeto para fazer o controle automático de veículos autônomos, certo? Então, um veículo, esse aqui é um mini bairro, um jeepzinho pequenininho, que ele se controlava tudo sozinho através de câmeras que permitiam definir onde ele estava, certo? E tinha um GPS e outras coisas, certo? E depois tinha um sistema de controle preditivo que fazia o quê? Fazia o controle dinâmico do veículo, ou seja, fazia, uma vez que a trajetória era definida, ele fazia o controle para tentar fazer com que a trajetória seguisse aquele problema. Então, bom, aí a gente montou um problema aqui naquela estrutura piramidal cascada que a gente falou na primeira aula, certo? Onde tem um controle local que faz parte do controle da dinâmica, certo? Que controla, digamos, a parte dos motores e os volantes, as coisas localmente. E depois um controle preditivo, certo? Que vai fazer uma minimização da função custo, buscando seguir um conjunto de trajetórias de referência que foram definidos por um planejamento de ruta. Então aqui tem outro controlador que planeja a ruta, que define isso aqui, e passa a ser point para o preditivo, que tem que saber qual é a posição que o veículo tem que ter e o giro das rodas a cada instante. O preditivo faz isso, manda esses comandos para o sistema local, que decide que faz isso andar a baixo nível. Certo? Então, bom, aqui, só para ter uma ideia, a gente fez um modelo cinemático para poder trabalhar com controle linear, um modelo cinemático aproximado do comportamento do veículo. Então, o que está fazendo aqui para pequenos desplazamentos, certo? Aproximando que o seno é muito próximo do ângulo a cada período de coisa, a gente pode fazer um modelo muito simples, linear, dizendo que o movimento em uma direção é a velocidade multiplicado pelo período de amostragem, que dá o desplazamento que a gente teve nesse instante, mais o período anterior, e na outra variável, certo? Que temos a mesma coisa multiplicado pelo ângulo de giro que a gente tirou, certo? Então estamos aproximando o seno pelo próprio ângulo. Tá? E aqui temos qual vai ser o ângulo futuro, próximo em função do ângulo anterior. Então aqui é um modelo, digamos, de tipo recursivo, no qual a gente pode ir lá no MATLAB, aplicar uma resposta de grau, certo? E calcular o coeficiente da resposta de grau e montar a multivariável. É um tema multivariável, podemos controlar ângulo e posicionamento ao mesmo tempo, controlar x, y e θ. E bom, aqui
Tá, não vou discutir detalhes da implementação, foi feita como a gente discutiu. Só para vocês verem, isso aqui são dados reais, certo? Do veículo seguindo uma trajetória que está aqui pintada em amarelo, certo? Isso aqui são de metros, portanto é uma trajetória grande, no estacionamento lá no Parque da Unicinos, que era a parceira da gente desse projeto. Como que o veículo saiu de um ponto aqui, planejavam a trajetória de aproximação, levavam a curva de referência e a partir daí ficavam dando volta sozinho, sem motorista, certo? Tá? Então, digamos, dá para fazer, era todo um sistema embarcado, certo? Tem um processador embarcado dentro do código, então a gente implementava um controle, apesar de multivariável e preditivo ter restrições, tudo a gente tinha como implementar isso em tempo real, um sistema de... Ok? Bom, depois a gente vai contar algumas outras aplicações aqui ao longo do curso, certo? A gente tem aplicado o controle preditivo a muitas coisas, certo? Como falei no início das aulas, certo? Algumas delas a gente vai discutir aqui depois, aqui na disciplina, certo? De anestesia em pacientes, produção de biomassa, certo? Geração de elétrica, controle de frequência, etc. Então, há muitas aplicações possíveis desse. Então, na próxima aula a gente, como digo, vamos começar com o GPC, certo? O que eu quero que vocês façam é que vocês implementem o DMC, né? Com as duas versões, a versão não recursiva e recursiva, certo? Que depois incluam também perturbação medível, certo? E quem se anime a utilizar o Quad Pro de MATLAB, certo? Pode montar um probleminha de restrições e tentar colocar dessa maneira, porque é bastante simples, vai ver que funciona bem fácil, certo? Então, a gente vai usar isso aqui agora com o DMC e vamos voltar a usar com o GPC. O GPC é um pouco mais complicado na parte de elaboração das respostas livres, essas coisas, que a gente vai levar mais umas aulas discutindo essas coisas. Certo? E bom, qualquer dúvida me procura, a gente vai com cada dia individualmente discutindo as dúvidas e vendo como que o algoritmo funciona. Certo? Vamos fazer um caso monovariável por enquanto, certo? E depois que funciona, a gente vai tentar fazer também um multivariável. Então isso vai servir depois para o trabalho, que você no trabalho vai ter que fazer algumas coisas mais, mas primeiro vai mantendo os algoritmos básicos para poder começar. Ok? Então tá. Até quinta-feira, bueno, né? Não vai ser comigo, vai ser com o Rodolfo, mas quinta-feira temos que